A independência do Brasil, como sabemos, foi um evento de grande importância, mas não se tratou apenas de um acontecimento marcante que mudou o curso da história. Em vez disso, foi um processo gradual que se desenrolou ao longo do tempo. Como o Brasil passou de uma colônia para um império independente, o Brasil realmente conquistou sua independência? Para compreender como ocorreu esse processo de independência, convido você a assistir a este vídeo. A independência do Brasil resultou de uma série de eventos internos e externos que ocorreram em todo o mundo. Em outras palavras, não se resumiu a um único grito às margens do rio Ipiranga. Nessa época, o mundo inteiro estava sendo influenciado pelas ideias iluministas que promoviam o progresso. Além disso, em algumas regiões próximas ao Brasil, países da América espanhola e inglesa estavam conquistando sua independência. No Brasil, já existiam conflitos em busca da liberdade e do fim do domínio colonial, com destaque para a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Diante desse clima de insatisfação, novas ideias e tentativas de se libertar das imposições coloniais, a família real tomou a decisão de vir para o Brasil. Essa escolha não foi aleatória, mas foi feita pelo príncipe Dom João VI para escapar do avanço de Napoleão Bonaparte, que estava conquistando territórios europeus. Napoleão impôs um bloqueio continental, forçando os países europeus a fecharem seus portos para navios ingleses. No entanto, Portugal não aderiu ao bloqueio, enfurecendo Napoleão, que ordenou a invasão do território português. Diante disso, Dom João VI transferiu secretamente a sede da monarquia portuguesa para o Brasil, com o apoio da Inglaterra. Quando chegaram em janeiro em Salvador, e posteriormente, em março de 1808, no Rio de Janeiro, trouxeram mais de 15.000 pessoas com eles. A chegada da família real ao Brasil trouxe várias mudanças para a sociedade carioca e para a colônia como um todo, acelerando o processo de independência. Para garantir sua chegada segura, a família real contou com a ajuda da Inglaterra, que, como contrapartida, recebeu a abertura dos portos em 1808, permitindo que amigos de Portugal comercializassem no Brasil. Isso marcou o fim do pacto colonial que restringia o comércio da colônia apenas com a metrópole. Essa mudança despertou o desejo da elite agrária brasileira de se libertar da submissão aos comerciantes portugueses, incentivando ainda mais a busca pela independência do Brasil. Em 1815, com o fim das guerras napoleônicas, o Brasil deixou de ser uma colônia e foi declarado Reino Unido a Portugal e Algarves, o que significava que deixava de ser um território explorado por Portugal para se tornar parte integrante do território português. Apesar da prisão de Napoleão e da possibilidade de retorno da família real a Portugal, isso não ocorreu. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto causou agitação em Portugal, e os portugueses não gostaram da permanência da família real no Brasil, uma vez que a colônia estava ganhando autonomia e deixando de ser lucrativa. Assim, em 1821, eles foram obrigados a retornar a Portugal. Dom João VI e parte da família real voltaram a Portugal, mas seu filho mais velho, Dom Pedro, com 23 anos na época, permaneceu no Brasil como príncipe regente. Enquanto o poder público de Lisboa tentavam diminuir o poder de Dom Pedro, na tentativa de acabar com a autonomia do Brasil, ele se aproximava da elite agrária local, que desejava a independência. Surgiram movimentos de resistência para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, culminando no famoso Dia do Fico em 9 de janeiro de 1822, quando ele declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." O Dia do Fico foi um passo importante rumo à independência do Brasil, mas nem todos apoiavam o governo de Dom Pedro, o que gerou uma crise no governo e a demissão de ministros portugueses. Dom Pedro formou um novo ministério com a liderança de José Bonifácio e, em maio, estabeleceu que as decisões vindas de Portugal só seriam acatadas após sua aprovação. Isso levou a conflitos, como a luta na Bahia entre tropas portuguesas e brasileiras. Em Portugal, foram tomadas medidas severas, como declarar ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil, declarar ilegal o governo do príncipe regente e ordenar que Dom Pedro retorne imediatamente a Portugal.
Para fortalecer sua posição, Dom Pedro foi para a província de São Paulo, buscando o apoio de líderes locais, enquanto deixava sua esposa como regente durante sua ausência. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga em São Paulo, Dom Pedro, ao receber notícias dos últimos decretos de Lisboa, decidiu cortar os laços que uniam o Brasil a Portugal e proclamou a independência, ordenando que todos retirassem as insígnias portuguesas de seus uniformes. E então ele proclamou: independência ou morte. Embora a cena não tenha sido tão glamourosa e heróica como pintada, o 7 de setembro de 1822 foi um marco importante na história do Brasil, e é por isso que comemoramos o Dia da Independência. No entanto, apenas em 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Porém, é importante destacar que a independência do Brasil não resultou em grandes mudanças sociais. Ao contrário de outros países da América, a independência foi proclamada por um representante da metrópole, não por um brasileiro. Além disso, o Brasil permaneceu uma monarquia no comando de Dom Pedro I, que era português. Grupos marginalizados, como negros escravizados e indígenas, continuaram a ter poucos direitos e pouca participação política. A independência, embora declarada, não foi aceita facilmente, levando a conflitos em várias regiões do Brasil. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, por meio do Tratado de Paz e Aliança. Em resumo, a independência do Brasil foi um processo complexo e gradual, marcado por uma série de eventos, que culminaram na proclamação da independência por Dom Pedro I. Esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. Se você gostou, dê um joinha, e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos.